todos, bom dia, feliz ano novo, bem-vindos à casa, né? Em mais esse ano que começa, 2011, abençoado ano para nós. A casa recebe todos com muito carinho, né? Então, a gente vai dar início à reunião de hoje. Eu vou convidar todos para me acompanharem em prece, para que a gente inicie com muita harmonia e com muita tranquilidade no coração. Nós vamos então, todos juntos, buscando ao Mestre Jesus, que olha pelo nosso globo, que é o encarregado do nosso planeta e que conhece a cada um de nós profundamente. Mesmo que nós ainda não o conheçamos profundamente, mas nós buscamos nos aproximar do Mestre a cada dia em que estamos nessa jornada terrena. Pois, como Ele nos disse, Ele é o caminho para o Pai, para o nosso Criador. Então, nós aproveitamos estes momentos, nesta manhã, para buscarmos nosso grande amigo Jesus em pensamento, imaginando a sua figura tranquila, serena, luminosa, de braços abertos, sempre prontos a nos receber, sempre prontos a nos acalentar, a nos acalmar, a nos prestar socorro, amparo, coragem, seja qual for o momento de nossas vidas que estivermos vivendo. Jesus aí está, sempre a nos carregar. Então buscamos ao Mestre querido e nos sentimos abraçados por Ele, agradecidos pelo ano que passou, mais um ano nessa nossa encarnação terrena abençoada, mais um ano de oportunidades, de aprendizado, de conquistas, de alegrias, também de dores, mas sempre uma oportunidade de crescermos e avançarmos no caminho da nossa evolução. E é de coração renovado e de espírito encorajado que nós iniciamos este novo ano, felizes por estarmos aqui presentes nesta manhã, juntos, os nossos queridos companheiros espirituais, que com tanto carinho, com trabalho incansável, preparam este ambiente para a nossa chegada, criando uma atmosfera fluídica positiva, acolhedora, salutar, propícia a auxiliar no nosso reequilíbrio físico, espiritual, psíquico, que nós nos sintamos então abraçados pelos queridos irmãos da espiritualidade que aqui estão conosco nesta manhã, que estarão nos abraçando a cada um de nós, nos inspirando coragem, paciência, resignação, palavras de sabedoria que vão nos auxiliar a lidar com qualquer que seja a situação que estamos enfrentando. Nos vão dar coragem para continuarmos, tomarmos o próximo passo na nossa jornada evolutiva. E nós vamos também pedir uma vibração especial
de muito carinho e envolvimento para nossa querida irmã Rosana de Rosa, que vai nos brindar com a nossa primeira palestra, falando sobre as reflexões do novo ano. Uma oportunidade para que nós reflitamos e nos preparemos melhor para aproveitar tudo de bom, todas as oportunidades que o Pai nos oferece mais uma vez, a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano. E assim, com a permissão do alto, nós vamos dando início a mais esta reunião, que assim seja. Então, Rosana, por favor, o palco é seu, muito obrigado. Obrigada a você, Edu. Bem-vinda. Por essa prece tão gostosa. Uma manhã ensolarada de domingo. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rosana. É um prazer estar aqui inaugurando o primeiro domingo, né, do ano. Estamos juntos nessa jornada gostosa de nos encontrarmos e discutirmos sobre temas que são tão proveitosos para a nossa vida. Então, hoje, não podia deixar de ser, né, me incumbiram aqui de falarmos um pouco sobre as reflexões do Ano Novo. Então, eu trouxe uma frase, porque vocês também devem ter recebido assim, milhares de mensagens bonitas, né? Pessoas nos desejando coisas maravilhosas e muitas reflexões que fazem com que a gente medite, né? Sobre esse momento do Natal, esse momento do Ano Novo e tudo isso. Então, eu selecionei uma das frases de uma mensagem que eu recebi de um amigo que diz: o ano se finda e tão logo o outro se inicia. E nesse ciclo de ir e vir, o tempo passa, e como passa, os anos se esvaem. Quando eu li aquilo, eu fiquei pensando, é verdade. A gente vai vivendo esse ciclo de chegar no fim do ano, a gente faz um monte de listinha do que nós vamos fazer no ano que vem, os nossos desejos, do que nós vamos mudar, quantos quilos nós vamos perder, os estudos que a gente vai começar, né? E um monte de planos. Aí começa janeiro, né? Vem janeiro, vem o ano novo, alguns a gente implementa, outros a gente não lembra, alguns colocam a listinha na geladeira, outros colocam na gaveta e o ano vai. E aí, quando chega no fim do outro ano, né, a gente repete o mesmo ciclo desse ir e vir do final e de toda a nossa pretensão de alterar algumas coisas na nossa vida, e esses momentos ficam repassando. E aí eu fiquei pensando assim sobre isso, né, em função disso. Aí uma outra amiga mandou uma mensagem: ai, como dezembro é comprido. Dezembro é o mês mais comprido do ano para mim, porque eu queria que chegasse logo o ano novo. Aí eu, né, por quê? Férias? O que é que vai acontecer na sua vida? Ela, não, pelas expectativas que eu tenho, que o ano novo seja tudo diferente, que seja um ano melhor, que eu tenha mais sorte, que as coisas melhores aconteçam para mim, coisa e tal. E essa foi a segunda reflexão que me gerou essa, vamos dizer, essa completude do que estava faltando para essa palestra. E me fez refletir. Nós sempre estamos esperando que algo aconteça, algo de fora, né? Algo externo, né? Como se o ano novo fosse trazer mais saúde, fosse trazer mais dinheiro, fosse trazer mais felicidade, fosse trazer um grande amor, fosse trazer uma moradia nova, um emprego bacana que eu estou esperando. Como se o ano novo me promovesse isso. Esquecendo muitas vezes, né, que eu sou o ano novo. Eu vou promover tudo isso em mim. Então, isso me fez trazer essa pergunta, né? Isso me trouxe essa pergunta. Eu estou atenta ao que realmente é importante para mim? Porque nesse ir e vir, desse começar e terminar,
a gente faz um monte de lista, coisa e tal, mas será que a gente realmente interioriza o que é importante para mim? O que é importante? Às vezes a gente se pega colocando até na lista os mesmos itens, né? Todo ano a gente dá uma repetida, mais felicidade, mais saúde, mais dinheiro, a gente põe a mesma coisa. Mas o que realmente é importante para que quando eu chegue no fim de 2011, eu fale, peraí, 2012 pode ser até melhor, mas esse foi excelente. Eu não quero mais sentir que eu quero que termine logo, porque eu quero que um monte de coisa se realize. Eu quero sentir que esse ano eu fiz tudo o que eu quis, que eu consegui realizar praticamente tudo que eu estou buscando, que eu acho que vai ser melhor para a minha vida. Então, para que eu possa ter essa sensação, eu fiquei pensando, o que é importante para mim? Aí veio essa interrogação desse tamanho que vocês estão vendo. Eu falei, eu vou colocar bem grande para todo mundo perceber essa interrogação que veio para mim. Realmente, o que é importante para mim? Né? Se eu for perguntar, o que vocês acham que é importante para vocês, para que vocês possam realizar a listinha que vocês talvez tenham feito? Quem poderia me dizer? O que vocês acham que é importante para vocês, para que vocês possam realizar a lista? Pois não. Ser feliz com o que você tem. Qual é o seu nome? A Cileia. Eu não te conheço. Bem-vinda, Cileia. Quem mais? Quem mais teria uma ideia? Atitude, ação. Muito bem. Coragem. Conhecer a nós mesmos, nossos limites. Conhecer nossos limites, conhecer a nós mesmos. Excelente. Isso é muito bom, muito bom. Tá vendo? Já estão diminuindo a minha interrogação. Então, essa reflexão me gerou a pensar no quê? Né? Eu não quero mais ficar fazendo listinha do que eu espero. E essas listinhas abertas, né? Eu quero mais dinheiro. E daí? O dinheiro vai chover de uma árvore, do céu, vai cair? Né? Eu preciso ter um propósito mais focado em algo. Né? Eu preciso ter um propósito mais... eu quero ser feliz. Bom, e o que é ser feliz? Eu preciso entrar em contato comigo, saber o que para mim é felicidade, para que eu possa investir em algo que vai me levar a me sentir bem-sucedida, né? Bom, então, eu vi essa frase. Uma das mensagens que eu recebi essa frase, né? Era um texto... Opa! Era um texto grande, não sei o que houve aí. Era um texto grande, então eu separei esse pedaço porque eu achei ele extremamente importante. Esse é Chico Xavier. Ele diz, o importante é a vivência cotidiana do Evangelho. Uma caminhada pessoal, um gradual crescimento íntimo. E aí eu fiquei pensando, o que realmente é importante para mim? Se eu vivenciar, se eu fizer a vivência do Evangelho, eu vou estar cobrindo todas as minhas expectativas de ser feliz, de ter mais saúde, né? Porque se eu tiver em harmonia e equilíbrio comigo mesma, fatalmente eu vou ter mais saúde mental. E se eu tiver mais saúde mental, eu vou ter mais saúde física. Óbvio, isso é consequência, né? Eu tô bem e meu corpo está bem, né? Claro que se eu estiver vivenciando o Evangelho, as portas vão se abrir, o trabalho, a energia que eu preciso para realizar as coisas, para estudar, para fazer com que as coisas aconteçam, eu vou estar sintonizada com essa energia. Então, eu fiquei pensando, claro que ela é gradual, porque a gente não vai atravessar o ano novo e um milagre acontecer. Claro que é uma semente que vai brotar em mim, é uma semente que eu vou desenvolver dentro de mim. Claro que ela é pessoal, porque cada um vai fazer a sua própria caminhada. Ela não é uma caminhada padrão. Apesar de Jesus ter deixado seu exemplo, ela não é uma caminhada padrão. Jesus fez a caminhada dele, deixou o exemplo, mas nós vamos ter que fazer com as nossas pernas, com as nossas possibilidades, como disse Rosana, com os nossos limites. Então, ela é uma caminhada pessoal, né? Não vou poder copiar a caminhada de ninguém para fazer a minha própria vivência do Evangelho. Então, eu pensei, qual é o próximo passo, né? Para que eu possa fazer essa caminhada pessoal, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar para que eu possa fazer essa vivência nesse formato harmônico comigo mesma? E aí eu pensei, essa sou eu, pensando no próximo passo.
Adorei pensar isso. Eu falei, isso é isso mesmo. Não é quando a gente se sente tentando estruturar algo, nós sentimos assim, né? Um grande vazio tudo em volta e nós ali no centro, porque somos o centro de nós mesmos, somos, né? E fiquei pensando, o que é que eu tenho para usar nessa minha caminhada, né? O que é que eu tenho? Quais são as minhas ferramentas? Quais são os meus instrumentos para vivenciar essa caminhada e poder estar realizando todas essas minhas listas que eu faço todos os anos de uma forma mais concreta, com menos expectativa, né? Porque às vezes a gente faz uma lista enorme e não consegue realizar metade, a gente se sente muito frustrado no final disso. Mas se eu sei que a minha vivência é gradual, eu não vou mais me sentir frustrada. É gradual. Eu vou andar dentro do que eu posso, dentro do esforço que eu estou pronta para praticar. Às vezes eu estou pronta para praticar um esforço, o outro mais esforço do que eu, o outro menos esforço do que eu. Depende, cada um está no seu momento, e isso tem que ser extremamente respeitado. Então, eu concluí. O que eu posso usar como ferramenta? Aí eu pensei, minhas experiências. São únicas. Se a caminhada é pessoal, eu tenho que usar o quê? As minhas experiências para fazer essa caminhada. Como vocês têm que usar de vocês. Cada um vai usar a sua experiência. Então, imagina aqui, quantas encarnações nós já tivemos, né? Muitas, muitas. Então, cada encarnação dessa trouxe o quê para nós? Experiência. Nós erramos, acertamos, né? Fizemos uma série de escolhas, e essas escolhas resumem em quê? Na nossa experiência. Então, se eu pensar nas minhas experiências, eu diria... eu trouxe uma frase do Evangelho que diz: há muitas moradas na casa de meu pai, que seriam as nossas experiências. Há muitas experiências dentro daquilo que a gente vem caminhando. Então, as escolhas que deram certo e errado são as minhas experiências. Eu tenho que fazer o quê com elas? Aceitá-las. Aceitar. Eu errei, acertei, fiz algumas escolhas que foram extremamente bem-sucedidas, fiz outras escolhas que não foram muito, mas me fizeram entender que da próxima vez eu não devo agir daquele formato. Eu aprendi com isso, e com esse aprendizado eu me tornei, eu possibilitei a mim mesma fazer uma melhor escolha da próxima vez, mas eu vou estar usando a minha experiência. Todas as experiências que eu tive me tornaram o quê? Preparado. Eu sou mais preparada para esses desafios diários. O que vocês acham disso? Né? É uma boa bagagem. É a única coisa que nós temos. Aquilo que nós desenvolvemos em nós mesmos, nas experiências diárias, nos desafios diários da nossa vida. Então, podendo assim o quê? Nortear a minha vivência do Evangelho. Então, a minha experiência, a experiência que eu tenho de vida, que cada um de nós tem de vida, vai fazer o quê? Vai me nortear. Bom, essa escolha é boa, essa não é tanto, essa aqui eu já tentei e foi legal, essa aqui eu vou tentar de novo, porque é uma coisa nova, eu não conheço ainda. Mas isso vai fazer o quê? Nortear a minha caminhada para aquilo que eu estou buscando, né? Para os itens que eu acho que são importantes para a minha vida, para aquilo que eu acho que é importante para a minha família. A segunda coisa, eu acho que é a ferramenta da autodeterminação. Se nós não tivermos autodeterminados a buscar algo, não acontece. A gente sabe disso. Quando a gente tem vontade de fazer uma coisa, a gente vai, faz, acontece. Quando a gente fica, não sei se vou... Né? É quando um amigo convida a gente, fala assim, vamos lá naquele lugar sábado, aí você fala assim, vamos ver. Quando a gente fala vamos ver, a gente já sabe que tem uma grande chance que a gente não vai. Quando a gente fala vamos sim, que horas a gente vai? Tal dia, tal hora. Tá bom, então tá combinado. Então, essa chance realmente é muito forte de que a gente vai cumprir. Por quê? Porque existe um desejo nessa chance. Quando a gente diz talvez, esse desejo não é uma coisa muito clara para nós. Então, eu acho que estarmos autodeterminados a buscarmos, a vivenciarmos o Evangelho e buscarmos o que é melhor para nós é uma coisa extremamente importante. Né? Eu quero, é isso que eu quero, né? Eu vou aplicar isso. Se chover, eu vou. Se fizer frio, eu vou. Né? Não importa o que acontecer, se eu não estiver muito bem, eu vou. Né? E essa autodeterminação faz com que a minha caminhada fique segura, eu fique firme daquilo que eu quero, eu passe a ter confiança que eu realmente quero aquilo. E nós percebemos quando estamos autodeterminados, nós sabemos como funciona, né?
Então, eu trouxe essa frase do Evangelho que diz: buscai e achareis, pedi e obtereis. Eu acho que isso mostra quando esses 2 capítulos vão determinar o que é autodeterminação. Eles vão retratar, para quem tiver vontade de ler, esses 2 capítulos do Evangelho vão retratar o que significa autodeterminação. Então, a vontade de mover-se em direção e ao seu próprio desenvolvimento. Enquanto não estamos autodeterminados, estamos perdidos. A gente sabe disso. Quando a gente não sabe exatamente, não tem certeza do que a gente quer, a gente está perdido. Eu não sei se eu vou, não sei se eu quero, não me sinto agregado, eu me sinto meio fora, eu estou fora do foco, eu me sinto fora de casa, né? Eu me sinto um pouco confuso, eu estou sempre buscando algo que eu não sei exatamente. Quando eu estou determinado, não me sinto assim, eu me sinto seguro. Eu sei o que eu quero, eu sei como eu quero, eu sei como eu vou conseguir, eu sei as pessoas que eu vou pedir para me ajudar, eu estou focado, né? Nada me tira do sério, né? As pessoas me convidam para as coisas, não, amanhã eu estou fazendo esse curso, eu vou fazer isso. Quando eu estou autodeterminada, eu não saio do meu foco. Então, vivenciar o Evangelho, eu acho que é necessário a ferramenta de estarmos autodeterminados. Precisamos estar autodeterminados, que nós queremos pensar num outro formato, escolher melhor as companhias da nossa caminhada, investir intelectualmente em conhecer um pouco mais, lendo, estudando. Então, eu preciso ter esse desejo. O desejo ele é extremamente importante para que a caminhada aconteça. Está todo mundo em silêncio porque está todo mundo autodeterminado, né? Então, quando nos autodeterminamos, tudo passa a ter sentido. Qualquer lugar é nosso lar. Agregamos com facilidade, ficamos autoconfiantes e parece que o universo possibilita. Vocês todos devem ter tido essa experiência. Pensa uma coisa que vocês quiseram e é incrível, alguém liga e fala: você já ouviu falar disso? É exatamente o que você está procurando. Aí você liga lá na TV, o comercial aparece aquele assunto que você está buscando. Você fala: não é possível. Aí você abre uma revista, parece que tudo conspira quando a gente está determinado a fazer alguma coisa boa para nós, tudo conspira para que aquilo aconteça. E funciona. Né? Porque aí a gente vai se agregando, a gente conhece alguém que conhece aquele curso, a gente conhece alguém que possibilita tal coisa, e aí as portas vão se abrindo, porque quando a gente está autodeterminado a fazer algo que vai beneficiar nosso desenvolvimento pessoal, o universo conspira a nosso favor. E aí, até aí? Todo mundo já sentiu isso? A terceira ferramenta que eu acho extremamente importante para a gente vivenciar o Evangelho é a fé. Quando a gente está instrumentado da fé, as coisas acontecem na nossa vida. Nós temos certeza daquilo que nós estamos fazendo, nós confiamos no que está à nossa volta, nós nos sentimos mais confiantes das nossas escolhas. Então, a fé, realmente, ela transporta as montanhas. Não há nenhuma dúvida disso, né? Então, a fé, ela é o quê? Ela é meu tesouro. Ela é o fio de ligação com Deus. Porque, através da fé, nós estamos ligados a quem? Nossos amigos espirituais. Nós estamos ligados a nosso mentor, a pessoas que se importam com a gente, pessoas que nos amam. Nós estamos ligados a essa energia que conspira para a nossa evolução, que é um processo natural o ser evoluir. Então, quando nós temos fé, nós estamos conectados. Então, fé é uma conexão com esse desenvolvimento pessoal do ser. Então, eu acho que com fé é um instrumento fantástico para a gente estar vivenciando o Evangelho. Então, com fé, eu sei que amanhã será melhor, que vou poder resolver qualquer desafio, confio no universo como meu aliado e estou conectado às respostas que vêm dentro de mim. Porque quando eu tenho fé, eu me conecto comigo mesma. E quando eu tenho dúvidas, eu paro, né? A gente pode silenciar e a gente vai ouvir a resposta. Porque todas as respostas estão dentro da gente. Qual a melhor escolha, qual a melhor atitude, para que lado eu devo ir.
né? Muitas vezes, porque nós somos todos os dias desafiados a fazer escolhas. Eu vou assistir hoje a palestra ou eu vou ficar dormindo? Né? Ou eu vou na praia? Eu vou fazer esse curso ou eu vou fazer esse outro? Todos os dias nós somos desafiados a fazer escolhas. E muitas vezes a gente tem dúvida. Será que eu devo fazer isso ou isso? Quando a gente tem fé, se nós silenciarmos um pouco, nós vamos saber qual é a resposta. Nós vamos sentir qual é a melhor escolha, qual é a melhor atitude, qual é o melhor conselho que eu posso dar para o meu filho diante desse momento que ele está vivendo, dessa faixa etária dele. Qual é a melhor forma de eu resolver essa indisposição entre eu e meu chefe? Né? Qual é o melhor jeito de eu estar me recompondo nesse relacionamento com alguém da minha família? Então, todas as vezes que eu estou usando a ferramenta chamada fé, eu vou estar possibilitando essas respostas. A outra ferramenta que eu acho super importante para a gente vivenciar o Evangelho é o amor. Eu acho que o amor, eu trouxe a frase do Evangelho, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, usar o que eu já aprendi sobre o amor para me amar, eu escrevi errado, e amar ao outro e ser amado. Então, claro, cada um tem uma experiência do que é o amor na trajetória individual que cada um está tendo, né? Então, cada um de nós vem experimentando o amor. A intensidade, ela é variável. Uns investiram mais, outros investiram menos, mas se eu usar essa ferramenta do amor, tudo vai ficar mais fácil. Eu vou ter amor para comigo mesma quando eu errar. Então, eu vou entender, vou me perdoar, vou perceber num outro formato aonde estão as minhas limitações. Se eu tiver amor para com o outro, quando o outro falar alguma coisa que eu não gosto, eu vou conseguir entender que ele também está no processo dele, ele também tem ainda as dificuldades dele. Então, o amor é uma ferramenta fabulosa para que a gente use no nosso dia a dia para resolver os problemas. Eu diria até que a melhor forma de a gente resolver qualquer problema seria a gente usando a ferramenta do amor. Por quê? Porque se eu chegar num dilema, mas ali eu colocar todo o meu amor para resolver aquele dilema, com 100% de chance, eu acho que eu vou estar sempre resolvendo da melhor forma possível. Sempre contornando da forma menos dolorosa possível se eu usar o instrumento do amor. Que tal? Alguém usa aqui o instrumento do amor para resolver os problemas, às vezes? Sempre? Sempre. Sempre. O que mais? Por quê? Porque eu acho que a gente se colocar 100% numa situação. Quando nós nos colocamos 100% numa situação, nós estamos colocando o nosso amor. E quando usamos outras ferramentas para resolver os problemas, nem sempre é tão eficaz. Se a gente chegar com racional para resolver o problema, muitas vezes nós sabemos até como seria o padrão normal de resolver. Mas, muitas vezes, o racional não é o que a situação está requerindo. E usar o amor não quer dizer que eu não vou usar o racional. Eu vou estar usando ambas as coisas, né? Usando a ferramenta do amor, mais facilmente entenderei o propósito de Deus em mim e me sentirei integrada à sua criação. Sem dúvida. Quando nós... hoje nós estamos participando da fluidoterapia. Quando nós nos sentimos presente em algo que a gente faz, nós percebemos o amor. Quando nós percebemos o amor, nós percebemos o propósito, nós percebemos o porquê a gente está aqui, por que a gente está vivo. Né? E quando a gente percebe o propósito, a gente faz essa ligação com Deus, né? Que é o nosso Criador. Então, o amor gera essa conexão. Né? Então, todas as atitudes que a gente tomar, que a gente estiver usando a ferramenta do amor, eu acho que nós seremos bem-sucedidos. Fatalmente, né? Bem-sucedidos. Alguma dúvida, gente? Não é monólogo. É para vocês participarem. Então, vivenciando o Evangelho com, claro, mais discernimento e sabedoria, porque a gente vai estar colocando ali, depositando toda uma emoção que vai possibilitar uma vivência com mais sabedoria.
Então, a outra ferramenta, eu acho que é o trabalho, né? Botei essa caneca, I love my work. Eu acho muito legal essas canecas aqui dos Estados Unidos, né? Que o pessoal escreve, fantástico. Então, o que eu coloquei a frase do Evangelho, os trabalhadores da última hora. Quando se gosta do que se faz, o trabalho possibilita o quê? Desenvolvimento. Quando a gente gosta do que a gente faz, tudo flui, é fantástico. A gente fica até ansioso de noite para chegar amanhã. Amanhã eu vou lá, eu vou fazer tal coisa, eu vou arrumar de tal jeito, eu vou mudar, eu vou fazer algo ali que vai ser mais eficiente ainda. Não importa qual trabalho eu faça, né, o tratamento, que seja. Mas quando eu não gosto do que eu faço, meu Deus, quando chega domingo da noite, não quero que chegue amanhã. Domingo da noite já começa a ser um suplício. Eu já estou sofrendo, né? Não, tem que acordar amanhã. Amanhã é dia de branco. Tem uma série de expressões que a gente usa, né? Não acredito. Então, eu acho que o trabalho é uma ferramenta excelente para a gente vivenciar o Evangelho. Mas a gente tem que gostar do que a gente faz. Se a gente não gostar, a gente não utiliza bem a ferramenta. Agora, eu acho também o seguinte, às vezes a gente pode estar num trabalho que não é exatamente o trabalho que eu quero, mas pode ser o quê? Um trabalho transitório. Vamos supor, eu posso estar trabalhando numa atividade e eu estou estudando. E o que eu quero realmente ser é a formação, quando eu me formar, exercer a formação que eu estou estudando. Mas esse trabalho que eu estou fazendo agora, ele é o que está possibilitando eu chegar lá no meu sonho. Então, ele é transitório. Por alguns anos, coisa e tal, eu vou trabalhar aqui nessa atividade que é momentânea, temporária. Então, eu tenho que gostar dessa minha atividade. Porque essa atividade, ela está me dando essa possibilidade de eu realizar meu sonho. Outra coisa, se eu também estou fazendo uma coisa que não é meu sonho, então eu tenho que criar um plano. Bom, então, eu vou estudar, ou eu vou fazer um curso, ou eu vou fazer outra coisa que vá um dia possibilitar que eu faça aquilo que eu realmente gosto. Mas acho que é muito importante nós termos em mente que o trabalho não tem a mera finalidade de realização material. Tipo assim, eu preciso trabalhar porque eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar a água. Claro que o trabalho possibilita que a gente se mantenha materialmente. Mas o trabalho não tem só intenção material de suprir as nossas necessidades enquanto vivemos aqui na Terra. Porque, se fosse assim, os espíritos encarnados não trabalhavam. Eles trabalham, como a gente, do mesmo jeito. Um outro formato, assim. Talvez não batam cartão, não sei. Acho que não, né? Mas, assim, eles trabalham. Então, quer dizer, o trabalho ele é uma ferramenta. Então, nós precisamos perceber, dentro dessa ferramenta, quais são os ganhos. Então, o seu propósito ele vai além da manutenção da necessidade, que é o que eu disse. O trabalho permite o aprendizado na convivência, em produzir, em delegar, em confiar, em planejar, em realizar. E esse PowerPoint que foi mais para baixo, mas está tudo bem, nós vamos corrigir agora, que eu vou ler. O que mais ele está dizendo, né? Mas, na verdade, é isso, é realizar, planejar. Então, o trabalho ele vai além da gente só se manter. O trabalho, ele nos conecta com o outro. Primeiro, nós aprendemos a produzir. É extremamente importante produzirmos. Para que a gente se desenvolva, a gente precisa produzir. Então, o trabalho é uma via, uma ferramenta para que a gente possa produzir. E, segundo, ele nos conecta com o outro. Por mais que o nosso trabalho seja, vamos supor, eu trabalho em casa, no telefone, eu nem vejo ninguém, mas, de algum formato, eu trabalho com o outro. Então, o trabalho, ele faz com que a gente interaja. Né? Eu tenho que aprender a ser subordinada, ou eu tenho que aprender a ser chefe, como delegar, como tratar o outro com respeito, ou então como receber ordem, ou eu tenho que aprender a ser independente, então eu tenho que estar automotivada porque eu não tenho nenhum chefe que diga que eu tenho que fazer, mas eu tenho que fazer. Então, qualquer que seja o estilo do trabalho, eu vou estar sempre tendo essa possibilidade de me expandir, de crescer. Então, expandir e crescer é o quê? É viver o Evangelho. Porque, na verdade, viver o Evangelho é tudo que possibilita nosso autodesenvolvimento. Então, gostar do que eu faço é algo muito importante. Quem aqui não gosta do que faz? Todo mundo gosta? Que bom! Mais ou menos? Então, mas o mais ou menos tem que ter um plano B.
sei lá, esse trabalho eu recebo bem, eu sou bem remunerada, mas não é o que eu sonho. Então eu vou ficar nele, sei lá, até eu me aposentar e eu vou criar alguma outra coisa que depois que eu me aposentar, que eu tiver uma outra renda, alguma coisa assim, eu possa fazer algo que eu goste mais, né? Ou então, o que é desse trabalho, né? O que é nesse trabalho que me possibilita crescer? Essa convivência com as pessoas, tem que aprender a ter paciência, tem que aprender a ter tolerância. O que é? Né? E ver esse lado positivo do trabalho. Porque, mal ou bem, a gente pensa que a gente cai nos trabalhos. Mas não é verdade. A gente escolhe o que a gente faz. Porque as pessoas falam, no final, olha, nem era o que eu sonhei que eu ia ser tal coisa, daí no final eu casei, depois alguém me convidou para fazer esse trabalho, eu fui ficando. Às vezes a gente fala do trabalho como se fosse algo que a gente não escolheu, como se fosse algo que a gente não tivesse nenhuma cumplicidade naquilo que a gente está vivendo. Não é verdade. Né? Nós sempre podemos escolher, nós sempre podemos estar aí atualizando o currículo e escolher outro, tentar outro trabalho, pelo menos. Né? A gente pode estar sempre fazendo um curso e tentar uma outra atividade, às vezes dentro da própria empresa que a gente trabalha. Então, é uma opção. E se eu não estou muito motivada, eu sei que o trabalho é um instrumento super importante para mim, e eu preciso estar motivada dentro do trabalho, porque, afinal, eu gasto 8, 10, 12 horas por dia naquilo que eu estou fazendo. Já pensou você gastar 10 horas por dia naquilo que você não gosta? Então, quer dizer, que de 24, 8 você dorme, ou 7, 10 você trabalha. Já pensou quantas horas do dia você passa sem gostar do que você faz? Muito tempo. Eu acho que, às vezes, você faz aquele trabalho, talvez não seja por você, mas pelos seus filhos, pela oportunidade dos seus filhos, ou do seu irmão, ou qualquer pessoa que dependa de você, proporcionar a eles nesse país, porque eu acho que a maioria que está aqui já veio para a América adulto, né? Pode ter cursos no Brasil e tudo mais, mas como chegou aqui adulto e normalmente sem falar a língua, com pouco menos oportunidade, então normalmente essas pessoas procuram dar para os filhos o sonho americano, né? Uma boa educação, uma possibilidade de ter uma profissão liberal, ser um médico, um engenheiro, um veterinário, e para que eles aproveitem isso. Por isso que muitas vezes é difícil competir no mercado quando você tem que decidir, ou você trabalha para dar uma oportunidade para o seu filho e também cuidar dele, ou você vai estudar. Se você for estudar, fica meio difícil pela idade, por você ter que manter, né, se manter aqui, manter os filhos. Então, às vezes, o trabalho, ele é uma missão que você tem para com aquelas pessoas que dependem de você. Se o trabalho vai proporcionar... Mas mesmo assim, com amor, né? Se o trabalho vai proporcionar que você possa direcionar o seu filho no formato como você julga que é importante para ele, ele não é abençoado? Claro. Nem sei, qualquer coisa aí que você diga que você faz, qualquer coisa, não é abençoado se eu souber que o trabalho que eu estou fazendo está proporcionando que eu possa dar para o meu filho aquela escola, aquela oportunidade, realizar o sonho. Isso é um ponto, né? Eu acho que muito bem colocado. Mas, em contrapartida também, eu sei que meu filho vai crescer e eu posso criar um plano B para, quando meu filho chegar numa certa faixa etária, eu poder estar voltando à escola, se isso for o que foi importante para mim, e realizando o meu sonho pessoal, ou poder estar estudando algo paralelo, mesmo como autodidata na minha casa, que vai proporcionar. Eu posso estar paralelo a isso, né? Mas eu acho que, se eu tenho um trabalho e ele proporciona aquilo que eu desejei fazer, que era dar essa boa instrução, acho que esse trabalho é abençoado, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, quando é caso assim, de filho, pessoas que você, né, dependem de você, assim, é compreensível, mas às vezes a gente se esconde nessa coisa, eu não falo idioma, ou coisa assim, o medo, a gente esconde atrás do medo, aí fica sempre fazendo a mesma coisa, reclamando, e as oportunidades estão aí. Às vezes a gente não aproveita, tem outras pessoas que aproveitam, e a gente está sempre com, não, porque eu não falo idioma, porque eu vim para cá. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes é um medo interior e a gente busca desculpas, né? É um bom ponto, Rosana, de às vezes a gente se acomodar nas situações. Então, eu acho... Às vezes a pessoa acha que por causa da idade
pensar que a gente hoje está 50, 60, a gente tem sonhos. E se a gente for pensar que a vida não para aqui, que uma outra oportunidade a gente vai ter que voltar aqui ou outro mundo, eu acho que a gente tem que parar com esse lance de idade. Ah, porque eu estou muito velho, ah, porque eu já passei do tempo de estudar, já passei do tempo de angariar outras coisas na minha vida. Eu acho que o caminho pode ser que a gente não pode pensar no dia de hoje, para satisfazer hoje, mas também pensar que no futuro, no próximo ou longo, mas que as experiências que a gente vai ter, vai estar aqui, ó, vai ser que ficar gravada. Então, não se limitar na idade, porque a idade, a gente fica assim, eu estou com 50 anos, se eu tivesse 18, minha vida seria diferente, ou se eu pensasse um pensamento que hoje eu tenho, se eu tivesse com 18 anos, nada seria diferente. Então, aquilo que Tânia está trazendo em relação a gente não ficar preso na questão da idade, acho que todo mundo ouviu o que a Tânia disse? Acho que é extremamente importante. E acho que, para nós, o espiritismo ele vem muito de encontro a isso. Nós sabemos, né, que todo mundo que estuda aqui o curso básico, na sexta aula vocês estudam isso, né, que todo o aprendizado que nós temos, nós estaremos levando em outras encarnações. Não é algo que perderemos. Ah, então, se eu estudar com 80 anos, o que adianta? Eu vou morrer com 81. E do que adiantou? Nós sabemos que todos os nossos conhecimentos eles são armazenados, são a nossa fonte de experiência. Então, se são a nossa fonte de experiência, claro que não existe a idade, né? Claro que sempre vai valer a pena. E o que importa? E quantas profissões liberais nós temos hoje que vale muito mais uma pessoa mais madura? Né? Eu tenho vários amigos que fizeram, se tornaram terapeutas aos 60. E acho fabuloso, porque uma pessoa de 60 está madura para entender a complexidade do outro, né? Pois não. Você erga a mão. inferior, onde você já sabe que você vai estar em uma fase que você pode chamar assim meio até humilhado, ok? Porque é um nível que realmente se coloca abaixo. Você está abaixo de outros, entendeu? Pela escolha que você fez. É a nossa escolha, mudar de onde a gente sabe, de onde a gente fala a nossa língua para uma terra onde a gente não fala. E cabe a cada um a dedicação e o empenho ao trabalho, ao estudo, de ir subindo, elevando. Então, realmente, idade, para mim, do meu ponto de vista, não se considera de jeito nenhum. É a sua perspectiva, é o que você quer para você, é o que você quer para os seus filhos, o que você quer para a sua família. E, step by step, você chega lá. Tem que dedicar. E saber que você sabe que você vai passar por todos esses níveis. A Rosiane está trazendo, eu estou repetindo só por causa da internet. A Rosiane está trazendo um ponto importante, que é essa questão da gente, quando vem para cá, ter que ter... É como se a gente reencarnasse, né? Você tem que aprender de novo a falar. Você tem que aprender a falar, né? Você não há sílabas, mas você tem que aprender a falar inglês, né? Você tem que aprender outra cultura, como se a gente estivesse engatinhando. Quem aqui não passou por isso? Aonde paga as taxas, como é que recolhe, qual é o formulário, a gente, né, como é que compra uma casa, como é que... A gente tem que reaprender tudo, que é fabuloso, porque agora a gente está 2 encarnações numa só, né? Nós estamos no lucro, percebe? Agora... por isso eu acho que a ferramenta da automotivação, da autodeterminação, ela é importante. Se eu estou automotivado a me adaptar aqui, a crescer como ser, eu vou investir. Porque
tem muita gente que mora aqui há 20 anos e tem escola pública. A gente tem vários endereços aí que você pode estudar inglês de graça. De graça. Eu mesmo estudei 3 meses numa escola em Broward. E vale super a pena. É de graça. Tem aula de noite, tem aula de manhã. Então, quer dizer, empecilho financeiro não é. Você pode estudar pelo computador, você pode estudar por um programa, você pode estudar com um amigo. Tem muita. Você pode estudar com seu filho. Seu filho é excelente, porque ele vai na escola, né? Ele é pequeno e ele vai te ensinando vocabulário. É maravilhoso, né? Então, corrige. É verdade. Ah, ela tá aí, você sabe, né? Tira sarro quando a mãe fala errado, né? Deixa que eu falo. Mas é verdade, né? Seu filho acaba sendo seu instrumento de progresso em relação à língua, porque ele vai ter muito mais facilidade de assimilar. Então, é importante que a gente use todos esses instrumentos a nosso favor, sem dúvida nenhuma. A última coisa que eu acho que não são só esses os instrumentos, mas eu coloquei os que eu julgo os principais, é a família universal. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Laços de afeto criados no passado e no presente são a nossa família universal. Então, eu sempre falo, quem mora fora de casa, vamos chamar assim, que tem uma nova casa, que é o nosso caso, temos que construir, temos que valorizar essa família universal. Porque a gente chega aqui sem ninguém. Tem gente até que tem a sorte de os irmãos vêm, a mãe vem depois, coisa e tal. Né? Mas, no meu caso, eu cheguei sem família. Então, você tem que criar uma outra família. Porque se a gente não criar essa família universal, nós não conseguimos ficar aqui. Nós ficamos depressivos, ficamos muito sós, gastamos todo o dinheiro no telefone. Agora não, tem MetroPCS, né? Mas há 10 anos que não tinha MetroPCS, meu Deus, haja cartão, né? Haja cartão para ligar para a mãe, né? E chora, e chora. Então, se faz necessário, claro, as pessoas chegam, tem um tempo de adaptação, né? Mas depois de um certo tempo, se faz necessário esse investimento nessa oportunidade de nós percebermos que a nossa família é onde a gente estiver. Né? Porque, pensa, se nós vamos reencarnando e em cada reencarnação vamos criando outros vínculos, claro, alguns vínculos a gente reencarna próximos, que já foram famílias nossas em outros momentos, mas outras nós vamos criando agora. Essas famílias sanguíneas de hoje, né, já são pessoas do nosso passado. Vários amigos que estão à nossa volta hoje já foram família sanguínea no passado. Então, a gente sabe que a família de sangue é a nossa primeira responsabilidade. Eu tenho que cuidar, eu tenho que dar instrução para aquele filho, eu tenho que cuidar daquela família. Mas nós sabemos que, na verdade, família, todos nós somos uma família. Nós somos uma família. Somos a família do KSSF, né? Até escrevi Marisa, precisamos criar colônia espiritual. A hora que esse pessoal começar a desencarnar, para onde nossa família vai? Precisamos criar essa colônia espiritual KSSF, né? Mas é verdade, nós somos uma família. Agora, nós precisamos criar isso. Porque se nós não percebemos, usarmos essa ferramenta como uma ajuda, fica muito difícil a gente poder se adaptar em outro lugar. O melhor é que essa família você escolhe por afinidade, né? Já não é... É verdade. É verdade, sem dúvida. Você escolhe por afinidade. Até mais fácil para lidar, né? Vai ser complexo, porque toda vez que a gente interage com o outro, é complexo. É outra personalidade, outra experiência, outro desejo, né? É diferente, a gente sabe disso. Você pode amar seu filho, mas ele tem outras ideias, né? É outra complexidade. Mas essa tem que ser uma predisposição. Eu acho que vivenciar o Evangelho com uma família é muito melhor do que você vivenciar sozinho. Né? Tem uma caminhada que você não está só. Né? Então, são o quê? Como a Rosana disse, são as relações construídas pelo amor. Igualmente, as sanguíneas, claro. Porque a gente sabe também que tem uma série de amigos que estão desencarnados, que foram nossa família. E que são o quê hoje? São os amigos que nos encorajam, né? Que estão no mundo espiritual fazendo o quê? Vai lá. Você não está com vontade? Vai no centro, vai estudar. Cai a ficha que você precisa fazer alguma coisa. São os que, né? São a nossa família. Só que, em alguns momentos, nós estamos encarnados, outros momentos, eles estão encarnados, e nós vamos um encorajando o outro
para que nós possamos nos desenvolver, né? Então, a nossa vivência ela é pessoal, mas a beleza de quem vai conosco é muito diferente, né? Estarmos agrupados, às vezes eu brinco e falo, nós aqui do KSSF estamos no mesmo barco, todos remando para uma mesma direção, que nos autodesenvolver, né? Um cansou, tem que largar o leme, vai ter outro para pegar o leme, né? Você vai lá tomar um fôlego e o outro está lá no leme, remando, mas o barco não vai afundar, né? Então, nós estamos juntos. É muito mais fácil estarmos predispostos a evoluir quando estamos rodeados de pessoas que nos amam, né? Pessoas que nos querem bem, que esperam, que contribuem, né? Quando nos sentimos esmorecidos, que nos ligam, né? Você está bem? Está tudo bem? 2 dias que não falo com você, e aí, como é que estão as coisas? É gostoso nós nos sentirmos amados, né? É extremamente importante para ajudar na vivência do Evangelho. Então, eu coloquei o meu desejo para 2011... não é aquelas listas normais que a gente quer mais felicidade, que a gente quer mais amor. Eu acho que 2011 eu quero resolver muita coisa. Eu tenho vontade de implementar muitas ideias que eu tenho, né? Eu espero que 2011 eu realize essas ideias, né? E muitas ideias que eu quero implementar aqui também, junto com pessoas que eu amo, né? Para situações que vão me ajudar. Tem muitos paradigmas, crenças que eu tenho velhas que eu quero quebrar, eu quero acabar com elas. Então, eu quero que em 2011 eu consiga focar nesse tipo de coisa, né? Tem muito conhecimento que eu quero adquirir em 2011. Muita coisa, propósito de leitura, propósito de fazer curso, propósito de me desenvolver, propósito em relação à minha mediunidade, propósito em relação à minha família. Então, tem uma série de propostas que eu sinto que, se eu estiver rumando na vivência do Evangelho, elas todas vão ficar muito fáceis de serem realizadas. Cada um ao seu tempo, né? Uma caminhada pessoal. Ninguém está atrás de mim me pressionando. Eu mesma estou me automotivando a caminhar, mas muito mais fácil se eu estiver vivenciando o Evangelho, né? Então, para concluir, não precisamos iniciar um ano para zerar o marcador das atitudes. Ano que vem eu não faço mais isso. Ano que vem eu não como mais doce, acabou. Olha, Natal, né? Todo mundo no Natal fala isso. Eu estou comendo isso aqui, mas olha, não vou comer mais. Não vou, né? Então, a gente não precisa de atravessar essa champanhe, né? Essa explosão de virada para zerar o marcador. Todo dia que a gente acorda, a gente reencarna, né? Reencarnei outra vez para hoje, né? Eu dormi, eu morri para ontem. Agora eu acordei, eu reencarnei para hoje. Hoje, o que vai acontecer hoje? O que eu hoje vou fazer que eu não vou fazer que eu fiz ontem? Então, aquilo que eu fiz lá, aquilo que eu falei lá não foi legal. Então, hoje eu não vou mais fazer. Não preciso esperar o ano novo. Todo dia eu estou reencarnando para um dia novo, né? Se eu for pensar. Então, todo dia é uma oportunidade nova de vivenciar o Evangelho. Se a gente fizer um pouco essa, né, coletânea de imagens do que aconteceu durante o dia, a gente vai saber o que amanhã a gente deve ou não repetir, né? Então, basicamente, gente, é isso. Gostaria de agradecer, dizer que foi muito bom estar aqui com vocês novamente, ainda mais fazendo a primeira palestra de domingo do ano. Eu gostei. Valeu. Antes de passarmos para o passe, gostaria de avisar a todos que domingo que vem é o nosso primeiro café da manhã de 2011. Por isso é tão importante essa coisa do primeiro, né? Primeiro. Parece até que a gente não tomou nenhum desde o dia primeiro, né? Desde o mês passado. Mas esse vai ser o primeiro em que a gente vai realmente nos reunir depois do ano que passou. Vamos confraternizar, rever os amigos, né, que desde o ano passado não vemos. Vamos passar as fotos do Natal. Isso aí. Então, vai ser muito gostoso. Vai começar às 9h30, né? Vai começar às 9h30 e quem quiser também apresentar alguma iguaria, alguma coisa bem gostosinha que saiba fazer, né, e que queira
dá para os amigos provarem. Podem procurar a Giza lá na cantina e dar o nome, o telefone, dizer o que é que pode trazer, que sempre é bem-vindo, porque a nossa mesa de café é sempre muito farta, né? Menina, é uma coisa de louco. Você come de manhã e só no outro dia. Olha que brincadeira. É impossível. Você quer, durante o dia, ir almoçar com aquele amigo que combinou aquele churrasco no parque. Não dá, não dá. E não tem açúcar. Não, e não tem nada que engorde, nenhuma caloria. É assim, e ele funciona, né? Eu acho que como é que a gente que se reúne com aquela vontade de ficar junto, de ficar, né, vibrando naquela alegria, que quem quer emagrecer, emagrece, quem quer engordar um pouquinho, engorda. É uma beleza, você pode comer de tudo sem medo de ser feliz. Então, tragam os amigos, os inimigos, aquelas pessoas que vocês precisam passar algumas horas juntos para, né, para ver, se reconciliar e também, né, dizer, tá vendo que eu lhe trouxe para tomar um café gostoso, não sei o quê. Tragam a família, é sempre um ambiente muito gostoso. E após o café, a gente sempre tem uma pequena palestra. Nesse domingo vai ser Cléa, que vai falar sobre os 5 pães e 2 peixinhos, ou 2 peixinhos? Ela sempre prova alguma coisa, né? Como é que a gente pode alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, como Jesus fez, né? É bom a gente... Eu já joguei a sementinha ali, ó, no final. Pois é. Esperar a Cléia trazer o peixinho e o pão. E é bom a gente aprender sobre isso, porque, né, tá tudo cada vez mais difícil, né? Ganhar dinheiro não tá fácil. Então, se a gente puder alimentar um bocado de gente com 5 pães e 2 peixinhos, já é uma preocupação a menos. Então, não percam, domingo, às 9h30. E o almoço hoje está imperdível também. É o primeiro do ano novo, sempre o pessoal capricha mais, né? Então, tem lagarto, tem feijão, tem um bocado de coisa aí brasileira, bem gostosa. Então, eu convido a todos que almocem depois, ou aqui no centro, ou levem para casa, ou levem para comer amanhã, ou à noite, ou doar, porque são essas pequenas coisas que nos ajudam a manter a casa aberta. E se cada um fizer um pouquinho, a gente não fica com dificuldade no final do mês de pagar as contas. Então, é cada um aí, né? Mesmo que não goste, que seja vegetariano, mas é uma carne de um boi muito espiritualizado. Eu vi quando ele desencarnou, ele pediu, né? Hoje nem tem... Hoje os vegetarianos vão ficar sem a salada, porque quando a gente foi colher a alface, nós sentimos o grito delas, por favor, o boi conseguiu correr, mas eu não posso, eu estou preso. Então, hoje não tem salada, em consideração aos alfaces. Ok? Então, diga. O curso básico inicia todos os ciclos de estudos, né? A quarta-feira, às 8h. E no próximo domingo, 11h30. Então, quem quiser pegar o embalo da agora, né, já é uma realização a se fazer aí em 2011. Vamos estudar juntos, tá bom? Vamos encerrar essa atividade de hoje. Contagiando e contagiados que estamos com essas vibrações de alegria, de paz, de tranquilidade, de fraternidade. Que possamos incorporar esse espírito do ano novo que já jaz dentro de nós. Nós somos os responsáveis em fazer o ano realmente novo. Todo ano será diferente, mas a novidade, a realização, as conquistas são pessoais. E por isso os agradecemos do fundo do coração ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, aos nossos guias espirituais, os espíritos trabalhadores desta casa, que tanto nos incentivam, nos motivam, nos inspiram a realmente caminhar, a dar importância primordial ao fato de que precisamos crescer, precisamos nos conscientizar para realmente adquirirmos um estado de paz, de alegria, de equilíbrio e harmonia que tanto